Olá, meus amigos, tudo bem? Você que acompanha o nosso canal? Bom, vamos começar uma série de vídeos sobre comentários, né? Com os meus comentários da norma NBR 5462. A primeira coisa que eu quero te perguntar é: você conhece a NBR 5462? De repente você trabalha na manutenção e nunca ouviu falar dessa norma. Então, a norma NBR 5462, ela é a norma que tem os conceitos para a gestão de manutenção, ou melhor, tem os conceitos e definições para manutenção ou para quem trabalha com manutenção. Então, por isso que eu julguei importante e relevante comentar os 21 tópicos, né, que são os conceitos dessa norma. Essa norma é uma norma conceitual que vai te ajudar de maneira bem rápida e prática. Eu quero ser bem prático e bem direto, comentando cada tópico desses, né, das definições. Então são 21 tópicos, eu vou separar em 21 pequenos vídeos. Então a ideia não é se alongar muito, ok? Tentar ser o mais breve possível, mas para que você possa entender por que é essencial conhecer esses conceitos. Porque no dia a dia tem conceitos simples que essa norma nos esclarece, define, mas também tem técnica de gestão de manutenção, e você vai conseguir entender sobre indicadores, medidas e por aí vai, tá bom? Então vamos lá ao nosso primeiro vídeo dos comentários da norma NBR 5462. O que essa norma ela fala? Ela fala sobre confiabilidade e mantenabilidade. O nome já diz, se você nunca estudou sobre isso, quando você fala em confiabilidade, você está falando do ativo, né? Qual é a confiabilidade que esse ativo ele vai conseguir entregar o serviço, a função dele, na verdade, necessária. Então, quanto você confia nesse ativo? Por exemplo, imagina que você está montando uma linha de produção e você tem uma parte lá que você precisa de uma esteira para transportar algum tipo de carga. O quanto você confia nesse equipamento, na esteira, que ela vai entregar o que precisa, a função dela, que é transportar as cargas. E a parte de mantenabilidade quer dizer como eu faço manutenção. É fácil fazer manutenção desse equipamento? Ele tem peças sobressalentes, por exemplo, ele tá descontinuado. Você pode às vezes comprar um ativo que está descontinuado, por exemplo, do fabricante inicial. Tá? Então essa norma ela fala sobre isso, como confiabilidade e mantenabilidade. Tá? Repetindo, NBR 5462. Esta norma define os termos relacionados com a confiabilidade e mantenabilidade. A NBR 5462 é uma norma técnica que estabelece os princípios gerais de gestão da manutenção nas empresas. Ou seja, essa norma ela define os conceitos da manutenção. E qual é o objetivo do manutenção com propósito, né? Promover a disseminação do conhecimento e incentivar os profissionais de manutenção a integrar os conceitos da norma em suas atividades diárias. Ou seja, a ideia é que você assista esse vídeo vão ter muitos conceitos que você já ouviu falar, que você conhece, outros não. Mas a ideia é que você consiga pegar o que você adquiriu de conhecimento e que você possa colocar no local onde você trabalha. É, não se frustre se você observar que a norma fala de vários conceitos. E aí você chega na sua empresa e de repente nem todos são executados. Não tem problema. O importante é você conseguir contribuir e colaborar. Eu tenho certeza que vão ter reuniões que você vai participar, que indicadores, medidas vão ser faladas, e se você conhecer a NBR 5462, você está por dentro aí da manutenção, da gestão de manutenção. Então, esse é o nosso objetivo, tá? Então, vamos lá. Como eu falei, são 21 tópicos falando dos conceitos. Então, hoje a gente vai começar a falar do primeiro tópico, tá bom? Vamos lá. Para quem serve? Né? Para todos os envolvidos. Técnicos, auxiliares, engenheiros, gestores, todos os que estão envolvidos na manutenção, é muito bom que saibam o que tem nessa norma. É uma norma conceitual que vai nos ajudar. Então vamos lá. Nesse primeiro tópico, o item 2.1, conceitos básicos, né? E aí abaixo tem os subitens, né? Bom, o 2.1.1 é o item, ou seja, qualquer parte, componente, dispositivo, subsistema, unidade funcional, equipamento ou sistema que possa ser considerado individualmente.
Nota, o item pode eventualmente incluir pessoas. Então, por exemplo, como vocês estão vendo aqui, eu tenho um motor, tá? O motor, ele é um item. Vamos imaginar, vou passar um slide, isso aqui é uma máquina de invase, né? Lá numa fábrica que está produzindo suco, refrigerante que parece mais suco. E aí, dentro dessa máquina, desse equipamento, desse ativo aqui, que é o equipamento que faz o invase aqui do refrigerante, você tem um motor. O motor, ele é um item. E o rolamento aqui que faz parte do motor também é um item. Ou seja, o item ele é o ativo ou as partes que compõem esse ativo. Ele pode ser um rolamento, ele pode ser um motor, ele pode ser um equipamento. Vamos pensar numa rotuladeira, por exemplo. Você tem a rotuladeira. O motor da rotuladeira é um item. O sensor da rotuladeira é um outro item. A rotuladeira em si é um item. O sistema de rotulagem da fábrica também é um item, tá bom? Então o item pode ser uma pequena parte, ou equipamento completo, ou um sistema ali de equipamentos. Ficou claro? Parece ser muito simples, né? Mas então a norma trata os ativos como item, tá? Seguindo, o que é um item reparado, né? O item reparado é que será de fato reparado depois de uma falha. Então, como por exemplo, vou voltar aqui na imagem do motor, você pode ter lá o motor apresentou uma falha e o item, e aí descobriram que a falha do motor é o rolamento. Então, o item reparado é o rolamento, tudo bem? Então, o item reparado é aquele que realmente foi reparado ou substituído. Ele foi substituído dentro de um item macro, na verdade, né? Então, o item reparado é aquele que sofreu a ação de manutenção nele, tá bom? Já o item não reparado é item que não será reparado depois de uma falha. Um item não reparado pode ou não ser reparável. De uma forma mais simples, imagina uma rotuladeira, né? Eu estou falando hoje muito de rotuladeira, mas um equipamento, uma máquina, um ativo que faz rotulagem automática em garrafas, por exemplo. E aí nós tivemos um problema numa rotuladeira. O problema foi no motor. Só que a correia desse motor, por exemplo, não, a engrenagem ou a transmissão desse motor, ele não foi reparado, porque o problema era no rolamento interno do motor. Então, o item não reparado é aquele que, no momento em que você faz a manutenção, conserta uma falha, você não repara, não precisa fazer nada com aquele item, tá? Vamos seguir. O 2.1.4 é serviço, conjunto de funções oferecidas a um usuário por uma organização. Então, basicamente, o serviço é a entrega do que aquela linha de produção, do que a organização faz. Então, por exemplo, se for uma empresa que vende refrigerante, que fabrica refrigerante, esse é o serviço. Se for uma empresa que faz transporte, o transporte é o serviço, tá bom? Isso também é bem claro. Qual é a função requerida? O 2.1.5. Função ou combinação de funções de um item que são consideradas necessárias para prover um dado serviço. Então, a função requerida de um item é aquilo que se espera do item. Então, quando que o item falha? Quando ele não tem a sua função requerida. Ele não executa a função que se pede dele. Como, por exemplo, se um sensor, uma rotuladeira, que serve para identificar uma garrafa quando passa na esteira, se a função requerida do sensor é identificar a garrafa, ele para de fazer isso, é que ele não está executando a função requerida dele. Então, nada mais, nada menos do que a função requerida é o que se espera do item, que pode ser um item mínimo, igual eu estou explicando, de um componente pequeno, ou pode ser a rotuladeira em si, um equipamento maior, né, um conjunto de equipamentos, tá bom? Então a função requerida de um sensor é medir a garrafa, a função requerida de uma rotuladeira é fazer a rotulagem, tá bom? Vamos seguir. 2.1.6 são os modos de funcionamento. Modo de funcionamento, subconjunto das possíveis funções de um item. Então, o item ele pode ter vários modos de funcionamento, tá bom? Várias funções diferentes no mesmo item, tá? O que é um instante? Aí, atenção nos próximos três tópicos, né? Um instante é um ponto singelo em uma escala de tempo. Aí anota que a escala de tempo pode ser contínua, como um calendário, ou discreta,
como, por exemplo, o número de ciclos. O que é um instante? Simplificando, é um ponto singular, é um ponto naquele momento onde você faz aquela medição, você pega aquela grandeza. Isso é um instante. Então, se eu pego, por exemplo, um motor e eu quero saber qual é a corrente daquele motor, eu faço a medição e naquele instante eu tenho o valor em ampere daquela corrente. Se eu quero saber quanto, o instante pode ser num dia, pode ser numa hora, pode ser num minuto, pode ser num segundo, depende de como você está fazendo a sua aquisição de dados. Mas o instante é um ponto, tá bom? Ele é uma medida, não é uma medida certa, é uma tiragem singular naquele momento. Já o intervalo de tempo, ele é parte de uma escala de tempo limitada por 2 instantes dados. Então, por exemplo, o que é um intervalo de tempo? Vamos pensar em horas aqui. Eu tenho um intervalo de tempo de 9 horas da manhã, que eu estou analisando um ativo, um item, de 9 horas da manhã até as 12 horas, de 9 a meio-dia. Esse é um intervalo limitado por 2 instantes. Então, intervalo de 9 a meio-dia. Tá? O que é duração? É a diferença entre os instantes. Então, a diferença de intervalo de tempo e duração é que na duração a gente tem quanto de tempo que ficou sendo avaliado. Então, por exemplo, se eu quero fazer alguma análise do meu ativo, do meu item, e eu fiz essa aquisição de dados de 9 horas da manhã até meio-dia, foi uma duração de 3 horas no intervalo entre 9 a meio-dia, tá bom? Com medidas distantes de 9 horas e de meio-dia. O que é tempo acumulado? Talvez no final do mês eu quero fazer uma análise desses intervalos de tempo, das durações, para saber quanto tempo meu equipamento ficou parado. Então, o tempo acumulado é esse valor total das durações que eu somatizei durante o mês, durante a semana, durante o ano, de acordo com o ideal para essas análises. O 2.1.11 fala sobre medida. Então, assim, um exemplo simples. Medida como aplicada no tratamento probabilístico da confiabilidade e áreas relacionadas. Bom, a medida, ela quer dizer a forma que você faz a equação para você equacionar, né, para você medir, para você ter indicadores, para você ter um valor para medir a confiabilidade. Então, por exemplo, tem lá o MTTR, MTBR, mas a gente não vai entrar nesse assunto agora. O item fala que medida é isso, é uma forma de você equacionar e trazer um indicador para o que você está analisando. A gente vai falar na técnica de manutenção mais para frente, beleza? Esse primeiro tópico ele é bem simples. O que é operação? Combinação de todas as ações técnicas e administrativas destinadas a permitir que um item cumpra uma função requerida, reconhecendo-se a necessidade de adaptação na ocorrência de mudanças nas condições externas. O que é operação? A operação é tudo o que acontece para você manter o item em funcionamento. Isso pode ser ações técnicas e ações administrativas, na verdade, todo o conjunto daquela planta, daquele layout, para você manter a sua atividade, tá bom? O 2.1.13 está falando com a modificação, combinação de todas as ações técnicas e administrativas destinadas a modificar um item. Então, como eu falo, técnicas e administrativas é quando você vai fazer uma modificação no seu item, no seu ativo, você além de fazer as ações técnicas, né, físicas, você também tem as ações administrativas, como atualização de desenhos, regulatórios e etc. Bom, isso é a modificação do item que é o nosso ativo. O 2.1.14, nível de confiança, probabilidade de que um determinado intervalo de confiança, calculado a partir de um valor amostral, contém o verdadeiro valor da população. Então, qual é o nível que eu tenho de confiança do nosso item, né? É a probabilidade que o cálculo que a gente fez de confiança vai estar realmente aderente. Tá? Os meus cálculos de confiança estão aderentes ao que eu estou vendo no dia a dia, na realidade, tá bom? O que é a solicitação reduzida, 2.1.15? Redução intencional da ação de um ou mais fatores ah, ambientais ou de uma ou mais condições de funcionamento de um item, com o propósito de diminuir a ocorrência de falhas relacionadas a estes fatores e condições, considerados isoladamente ou combinados.
Então, a solicitação reduzida é quando você olha para o item e fala, olha, eu quero que ele tenha uma performance menor, produza menos, para diminuir a chance de ter uma falha. A solicitação reduzida por vezes se dá também por demanda, tá bom? O 2.1.16, o item pré-envelhecimento. A gente fala que é tratamento prévio de item com a finalidade de estabilizar suas características. A primeira vez que eu li o pré-envelhecimento, eu achei que era uma causa, uma consequência de um equipamento que tinha estimado uma vida útil de 20 anos, por exemplo, e quando chegasse nos 10 anos, ele já estivesse dando perda total. A norma vem dizendo para a gente que o pré-envelhecimento, na verdade, é um tratamento prévio de um item, ou seja, é um ativo que você trata ele para que ele não ocorra prematuramente a sua perda de funcionalidade. Então, para a norma, o pré-envelhecimento é um tratamento, tá? Eu não consigo interpretar de outra maneira. É o tratamento para você estabilizar as características do ativo do item, tá bom? E por fim, acessibilidade, né? Porque o 2.1.17 é a facilidade relativa de acesso às diversas áreas de um item. Ou seja, quando você compra um ativo, quando você compra um item, você tem que pensar na capacidade de manutenção, né? na tranquilidade de fazer a manutenção, e aí você pode medir esse nível de acessibilidade. Você pode, às vezes é difícil chegar num determinado local de um item, ou às vezes você precisa desmontar o item todo para trocar determinada peça desse equipamento. Então, a acessibilidade é o conceito para isso, tá bom? Bom, esse foi o nosso primeiro tópico da NBR 5462, que fala sobre confiabilidade e mantenabilidade. De propósito, eu fui bem rapidinho, porque como são 21 vídeos, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, tá bom? Se inscreva no canal, acompanhe a nossa página no YouTube e no LinkedIn. Obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo e bons estudos!